com novos nomes no parlamento, o Congresso Nacional deve tomar também novos rumos nos próximos 4 anos. E são vários os nomes, alguns se reelegeram, outros não se reelegeram. E nós temos agora um convidado aqui nessa edição do nosso Jornal da Manhã, o professor João Henrique Rummel, que é sócio e diretor da Action Relações Governamentais. Tudo bem, professor? Muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aí, podendo conversar sobre esse assunto. Bom, como que é possível fazer uma análise sobre a nova composição do Congresso Nacional, já que ainda não temos a definição do próximo presidente da República, independente de quem seja, de que forma o próximo presidente vai governar o Brasil e com as mudanças, com as trocas de comando de cadeiras no Congresso Nacional? Bem, o que nós podemos observar e que está acontecendo é uma tendência do Brasil a ir para a direita. Se nós pegarmos, nós fizemos um estudo aqui na Action, onde a gente pegou as últimas eleições proporcionais. Então, um ano para vereador, no outro a cada eleição, uma para vereador, outra para deputado federal. O que acontece? Como que a gente vê isso? A gente distribuiu esses votos por partidos. O que deu esse estudo? Esse estudo deu que existe uma tendência na votação proporcional que a sociedade brasileira está votando para os partidos mais de centro-direita do que da esquerda. E isso consolidou na votação desse ano. Então, o que nós vimos foi que o Congresso ele centralizou, criou uma possibilidade de ir mais para centro-direita. E isso, quer dizer, se a gente for olhar a composição, se a gente pegar hoje os partidos de centro-direita que podem vir a dar um apoio, se consolidando a isso, se a gente pegar os 4 principais partidos de centro-direita, que são o PL, que é do presidente Bolsonaro, o PP, o Republicanos e o União, esses 4 partidos juntos, tá certo? Eles fazem 246 parlamentares. Ficam faltando somente 11 para se conseguir a maioria. Se a gente pensar que alguns partidos que não conseguiram o coeficiente eleitoral, já que somente 12 partidos conseguiram o coeficiente eleitoral, então só 12 partidos vão poder continuar recebendo a contribuição pública dos fundos partidários e do fundo eleitoral. Se a gente pegar aqui 2 partidos que já deram apoio ao presidente Bolsonaro, que é o PSC, com 6 parlamentares, e o PTB com 1 parlamentar, isso dá mais 7 parlamentares. Então, esse grupo de centro-direita hoje, eles vão ficar com 253 parlamentares, faltando só 4 parlamentares para completar, para conseguir a maioria. No Senado, a mesma coisa, dando a mesma sinalização que a centro-direita hoje quase que consegue a maioria dentro do Congresso Nacional. E com isso, o próximo presidente, seja ele o presidente Bolsonaro ou o presidente Lula, tá certo? O candidato Bolsonaro-Lula, ele vai ter que enfrentar esse grupo e posicionar com ele que vai ter que ser um grupo importante na negociação da pauta. Um ponto que eu só gostaria de colocar aqui, que é muito importante, eu gosto de fazer uma diferença entre o que pode sentar na mesa que o Executivo tinha quando o presidente Lula foi presidente em 2003 e a diferença do que ele vai ter agora em 2023, o próximo presidente. A primeira coisa que eu ressalto é que em 2003, o presidente Lula, ele tinha, na época, uma forma de pautar o Congresso através de medidas provisórias. Porque naquela época, tá certo? Ele aprovava as medidas provisórias, ela entrava direto no plenário e com 45 dias ele travava a pauta. Como ele mandava muita medida provisória, a pauta ficava travada na mão do presidente da República, do Executivo. Hoje, tá certo? O que acontece? Não acontece mais isso, porque hoje ele manda a medida provisória, essa medida provisória fica na mão do presidente da Câmara, tá certo? Ele só nomeia o relator quando ele quer votar. Assim não trava a pauta. No estudo que nós fizemos, tá certo? Já de 2011, quando isso começou a acontecer, tá certo? Teve uma modificação
desse processo. Então, antigamente, o 80% era de origem, que se votava no Congresso, era de origem do Executivo, e hoje 70% é de origem do Legislativo. Então, quer dizer, a pauta está na mão do Congresso, então a forma de negociar já mudou. A outra coisa que é muito diferente daquela época por agora é que naquela época o presidente da República vetava um projeto, alguma coisa, e esse veto não ia à votação. Agora não. Para votar qualquer coisa orçamentária no Congresso, os vetos têm que ser votados. E a gente vê hoje que é uma praxe a quebra de veto. Com isso, o poder de relação do Executivo com o Legislativo mudou a forma e o poder de barganha. E, por último, hoje, com o orçamento, tá certo, das RP9 dentro do Congresso, também diminui o poder de negociação. Então, eu acho que essa é a diferença que a gente viu nessas eleições e que a gente vai ter que enfrentar e interpretar como isso vai acontecer dentro da próxima legislatura. Professor João Henrique, na sequência, a pergunta do nosso comentarista Marcelo Rocha Monteiro. Marcelo. Bom dia, professor. Ainda dentro desse quadro comparativo, né, resgatando aí a memória do governo Lula, dos dois governos Lula, nós vimos que mesmo diante de um quadro mais favorável ao presidente da República, né, se comparado com esse resultado da eleição para o Congresso que o senhor mencionou, né, o Lula vai, se for eleito, enfrentar um quadro menos favorável, mas diante de um quadro mesmo diante de um quadro mais favorável, né, onde a presença da centro-direita no Congresso não era tão grande, nós vimos qual foi a estratégia do governo Lula. Tá? Nós vimos isso nos processos criminais relativos ao mensalão, né? A distribuição de dinheiro público, né, desviado para comprar parlamentares, né, através do recebimento de um pagamento mensal de propina que acabou sendo apelidado de mensalão. Se o então presidente Lula já fazia isso, né, com um Congresso menos hostil, o senhor acha que existe um risco desse quadro se repetir caso o candidato do PT seja vitorioso no segundo turno? Como é que o senhor avalia essa possibilidade? Olha só, eu acho que é muito mais difícil porque a forma deles fazerem o mensalão era principalmente através das estatais e das emendas legislativas que o Executivo tinha na mão. Como essas emendas estão dentro do Legislativo, esta possibilidade de ter essa compra de voto, esse mensalão, essa troca, ela se reduz bastante a possibilidade. Não vou falar que ela não existe, mas ela diminui significativamente. Eu acho que com o orçamento na mão do Congresso, tá certo? Ela dificulta. Mas olha só, todo mundo critica que esse orçamento fica na mão do Congresso. Eu tenho uma posição que eu acho que é muito mais democrático, tá certo? Ter essa distribuição desses recursos dentro das políticas públicas, dentro do Congresso, do que dentro do Executivo. Por quê? O Executivo, ele pode ter uma visão geral de uma política pública, mas ele não conhece a necessidade do Estado, tá certo? Então, antigamente, o poder de decisão do presidente da República para mandar para o Estado A, B, para o município A, B, é uma decisão política e não numa posição de necessidade. Hoje, dentro do Congresso, os parlamentares vão ter que negociar entre eles, tá certo? Buscando a maior necessidade desses recursos e onde ele vai buscar esses recursos. E ele tem que prestar conta lá na ponta muito mais do que o presidente da República. Então, eu acho que com isso dificulta uma possibilidade de mensalão, mas transforma o orçamento mais democrático em um debate com a sociedade mais próximo da sociedade. Então, por isso que eu acho que dificulta bastante nós temos um novo mensalão em relação a isso, principalmente pelo empoderamento do Congresso Nacional. Professor, o que a gente pode esperar da nova composição do Senado? Olha só, mais uma vez, é uma composição bem próxima ao Bolsonaro e uma composição que vai, caso o Bolsonaro ganhe, mas onde tinha-se grande dificuldade no ano passado de negociação, de acordos, hoje eles vão ter uma facilidade, porque a centro-direita também cresceu significativamente, se aproximando muito perto
da maioria, até mesmo podendo conseguir a maioria com pequenos acordos. Então, com isso, eu acredito que vai trazer facilidades para caso o Bolsonaro ganhe e uma grande dificuldade caso o Lula ganhe. Então, eu acredito que o partido do presidente hoje, ele fez a maior parte das cadeiras, ele vai ser o maior partido dentro do Congresso e seus apoiadores vão construir com isso uma maioria. Então, vai ter uma grande dificuldade. Hoje eu vejo que se o Bolsonaro ganhar, ele vai ter uma facilidade dentro do Senado. Se o Lula ganhar, ele vai ter os mesmos problemas e as grandes dificuldades que o governo Bolsonaro teve na atual legislatura. Professor, a grande discussão que nós tivemos nos últimos anos em relação ao centrão. Os partidos de centro, muitas vezes criticados, dizendo que eles vão com quem há o interesse, com a negociação, enfim. De que forma é possível amenizar o impacto disso para que haja realmente um apoio para propostas que o Brasil necessita realmente? O que eu acredito é que nós estamos olhando a experiência do passado, nas regras do passado. Eu mostrei que modificou o poder de barganha e de negociação entre o legislativo e o executivo. A pergunta que eu faço ela é diferente, tá certo? Como é que os partidos do Centrão, que hoje podem conseguir a maioria nas duas casas, qual é a pauta deles? Tá certo? Vai ser a do presidente da República? Eles vão pautar o presidente ou o presidente que vão pautar eles, já que eles têm a pauta na mão? Então, a pergunta que eu faço não é olhar pelo retrovisor, como é que o presidente, o novo presidente, vai se impor a esses partidos empoderados. Porque nós tivemos uma reforma partidária, nós diminuímos a quantidade de partidos e partidos cresceram, se empoderaram. Qual vai ser a pauta do Centrão? Essa é a pergunta. Qual a pauta do Centrão? Vai ser a mesma pauta do presidente? Já que eles têm a pauta na mão e o orçamento na mão. Como que eles vão fazer? A pergunta que eu faço para você é o seguinte: qual é a pauta do Centrão? Será que ele vai impor a pauta ao presidente ou é o presidente que vai impor a pauta a ele? Esse é o grande desafio, a grande pergunta, que nós vamos ter que a resposta assim que começar a nova legislatura. Então, eu não quero olhar pelo retrovisor, porque eu acho que a regra do jogo mudou. A hora que essa regra for colocada no campo, dentro dessa nova realidade, com partidos fortes e o Centrão podendo chegar à maioria nas duas casas, será que não vai ser ele que vai pautar o Brasil? Então é o seguinte: qual é a política econômica do Centrão? Quais as formas que eles vão propor? Tá certo? Será que qual vai prevalecer? A que eles proporem ou o que o presidente propõe? Bom, o Marcelo Rocha Monteiro faz a última pergunta. Marcelo. Professor, não é de hoje que pesquisas avaliam a tendência da maioria da população brasileira a se identificar com valores conservadores, vamos dizer assim, né? Valores mais ligados à centro-direita no espectro político. Ao mesmo tempo, nós temos uma inegável predominância na mídia, na academia, no setor de entretenimento, de produção cultural, né? Nos artistas, por exemplo. Nós temos um predomínio de pessoas mais identificadas com a esquerda, né? O que é que mudou, né, para que, depois de muitos anos, esse pensamento conservador da maioria da população brasileira, que não se traduzia, né, na composição do Congresso Nacional, nós, há 10, 20 anos, talvez nem pudéssemos falar num partido que fosse efetivamente de direita, ou em congressistas que fossem identificados com a centro-direita, né? E nós tínhamos eram partidos fisiológicos, né? Políticos que eram vistos como de direita e que se aliaram, por exemplo, ao Lula, né? Logo no seu primeiro governo. O que mudou? O que terá acontecido, né? Qual foi o diferencial de alguns anos para cá? Olha, eu acredito que nós estamos tendo uma revolução no mundo, na estruturação da sociedade brasileira. Antigamente, antes da internet, antes das redes sociais, qualquer pessoa que pudesse se pronunciar, ela tinha um editor, tá certo? Que era o dono do jornal, a editora, o professor. As organizações eram que geravam a informação para a sociedade. E agora não, eu posso ter um site, eu posso ter a minha rede social e eu posso
opinar, eu posso procurar aquilo que eu quero. E isso a sociedade está conseguindo ter a possibilidade de falar, pensar e encontrar os seus iguais, não ser controlado pelo nível de informação. E isso vai ser cada dia mais. Quer dizer, as pessoas vão se posicionar em relação a isso. E uma das coisas que eu acho que isso está acontecendo é que as pessoas passaram de ter vergonha de ter opinião, certo? Porque ela sabe que a opinião dela pode ser contrária a um, mas ela vai encontrar os iguais. E ela não vai ser censurada por quem tinha o poder da comunicação, das redes e dentro desse processo. Então, eu acredito que isso é uma grande revolução, e não é uma revolução do Brasil, é uma revolução do mundo, certo? Que eu acredito que vai mudar a estrutura da sociedade. E no Brasil, isso está demonstrando claramente e numa rapidez muito grande, inclusive no âmbito da política. E eu acho que nós estamos casando duas coisas que é muito importante. Essa mudança da postura da sociedade com a reforma partidária que nós fizemos agora. E os nossos partidos agora vão ter que começar a identificar com a sociedade. Eles vão ter que ter pauta e uma identificação de como vai ser o rumo que eles querem dar para a sociedade brasileira. Eles vão ter que se identificar com o que está nas redes sociais, porque as pessoas vão querer buscar essa identificação. E isso é um processo que eu acho que não tem volta, tá certo? E cada dia mais a influência, tá certo, dessas pessoas que controlavam a informação vai diminuir. E o debate nas redes vão crescer e o senso crítico das pessoas, tá certo? Cada dia vai aumentar e elas vão se identificar com isso, com o nível de avaliação desse processo. E eu acredito que nós estamos indo, nesse momento, uma tendência muito mais para a valorização do indivíduo do que do coletivo. E com isso o debate vai ser cada vez maior e acredito que, como no Brasil, ela está indo muito mais para um processo da centro-direita, dos valores, da liberdade, tá certo? Da iniciativa, que as pessoas vão se fortalecer e vão resolver os seus problemas, consequentemente resolvendo os problemas da sociedade. João Henrique Hummel, que é sócio-diretor da Action Relações Governamentais. Professor, muito obrigado pela gentileza, pela atenção, excelente fim de semana, até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigado, estamos aí à disposição.